Olá a todos. Na terça-feira da semana, o juro do título de 30 anos do Tesouro dos Estados Unidos chegou a 5,18%, o maior nível desde 2007. No mesmo dia, os títulos de 30 anos do Canadá, da Alemanha, da França, da Espanha, de Portugal, da Holanda e da Suíça atingiram a máxima de 12 meses. O Japão está no maior nível da história, a Inglaterra no maior nível desde 1998. Os preços dos títulos caem quando os juros sobem e nas últimas semanas eles caíram com força. A causa imediata é a guerra entre os Estados Unidos e o Irã, que já dura quase 3 meses e mantém parcialmente fechado o Estreito de Hormuz. A via por onde passava cerca de 1/5 do petróleo do mundo antes da guerra. Com menos petróleo circulando, o preço sobe e é com o petróleo mais caro que a inflação volta a acelerar. Na semana passada, os Estados Unidos divulgaram que a inflação está no maior ritmo desde 2022. Há um cessar-fogo, mas ele é frágil, as negociações de paz duradoura estão tímidas. Ultimamente está difícil de acreditar no presidente dos Estados Unidos, mas ele diz que há progresso. Enquanto o mercado de títulos sinaliza preocupação com as consequências da guerra na economia, a Bolsa Americana faz o oposto. Sobe há 7 semanas seguidas, batendo recordes, sustentada pelo entusiasmo com inteligência artificial e com lucros fortes. Eu sou Caio Von Han, esse é o Macro Update. Vamos começar pela guerra. No papel não há competição. De um lado, os Estados Unidos, a maior força militar do mundo. Do outro, o Irã, uma potência regional com economia fragilizada por décadas de sanções econômicas. Ainda assim, o Irã tem se defendido apesar da assimetria de poder econômico e bélico. Isso porque o Irã tem usado uma estratégia que se chama coerção triangular. Quando você não consegue derrotar o adversário mais forte diretamente, você pressiona um terceiro, mais vulnerável, que tem um valor para esse adversário. Nesse caso, o terceiro são os países do Golfo, indispensáveis para a cadeia energética global, e em particular para a dos Estados Unidos. Essa estratégia reduz o efeito da barganha militar americana porque a dissuasão militar deixa de ser efetiva. Olha o efeito na prática. Em 18 de março, Israel bombardeou um campo de gás iraniano. O Irã respondeu atacando uma instalação de gás no Catar e refinarias na Arábia Saudita e no Kuwait. Em poucas horas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que o ataque de Israel não havia sido coordenado com Washington. Independente se o ataque foi ou não coordenado, os Estados Unidos deixaram um aliado publicamente isolado porque as consequências econômicas de uma escalada seria mais prejudicial aos Estados Unidos do que ao Irã nesse ponto do conflito. Se os Estados Unidos ou Israel atacassem a infraestrutura de energia iraniana, o Irã atacaria do Golfo. E, dessa forma, o Irã obteve uma vitória que até então tem sido determinante no conflito, impor um teto à escalada militar. Essa vitória foi possível por uma alavanca chamada Estreito de Hormuz. Desde meados de março, o Irã mantém Hormuz sob controle, impedindo a passagem de embarcações com barris de petróleo. Em 3 de maio, Trump anunciou uma operação para liberar esses navios presos. Poucos dias depois, no entanto, ele teve que recuar e mais de 1.000 embarcações seguem retidas até hoje. O Irã demonstrou que um adversário regional, tecnologicamente inferior, pode impor custos econômicos globais sem precisar vencer no campo de batalha. Mesmo saindo dessa guerra danificado, com a eliminação de todos os líderes do alto escalão do seu governo, o Irã deve emergir com um ativo que não tinha antes: a capacidade comprovada de fechar o Estreito de Hormuz e, com isso, pressionar uma economia global ainda muito dependente da energia do Oriente Médio. Analistas avaliam que essa capacidade de sequestrar a logística energética passa a funcionar como uma pólice de seguro contra ataques futuros. Para os mercados, o que se sabe é o seguinte: enquanto persistir o controle iraniano sobre o estreito, persiste a restrição à oferta de petróleo, e isso vai fazer com que haja pressão sobre a inflação. As consequências da guerra já estão sendo sentidas na economia americana. A informação que é destaque no Macro Update:
5,18% no título americano de 30 anos, maior nível desde 2007, mostra que os efeitos da guerra, junto com questões estruturais da economia americana, estão encarecendo o valor do dinheiro no longo prazo. O petróleo retido no Estreito de Hormuz encarece transportes, alimentos, fertilizantes, o que causa pressão inflacionária. Diante de mais inflação, o investidor que empresta ao governo americano exige juro maior para compensar a perda de valor do dinheiro no tempo. Na semana passada, o índice de preços ao produtor americano subiu 1,4% em abril, acima dos 0,5% projetados pela Reuters. O juro do título americano de 10 anos, que baliza as hipotecas, subiu cerca de 3/4 do ponto percentual desde o início da guerra para 4,67%. A taxa média do financiamento imobiliário de 30 anos passou de menos de 6% para 6,36%. Mas não é só a guerra que está empurrando os juros americanos para cima. Há fatores estruturais independentes do cenário geopolítico. O primeiro fator é a oferta. Depois de anos de dívida crescente, paralisações do governo e rebaixamentos de nota, os treasuries americanos deixaram de ser o título soberano mais bem avaliado do mundo e ainda assim o governo americano emite cada vez mais deles. Mais oferta de dívida com menos qualidade percebida pressiona o juro para cima. O segundo fator é um conceito técnico que vale a pena você conhecer. É o convenience yield. Tradicionalmente, investidores aceitavam render um pouco menos para ter treasuries pela segurança e liquidez incomparáveis do papel americano. Mas esse prêmio encolheu. Pesquisas acadêmicas usadas como referência por levantamento do New York Times estimam que só esse fator, que envolve credibilidade e confiança na moeda, já adicionou cerca de 1/4 de ponto percentual ao juro de treasuries, na comparação com a dívida de outros países desenvolvidos. Em outras palavras, o mundo está cobrando mais caro para financiar os Estados Unidos do que cobrava antes. Há ainda a política monetária. Antes da guerra, o mercado esperava que o Federal Reserve, o Banco Central americano, cortasse os juros em pelo menos meio ponto percentual até janeiro de 2027. Hoje a aposta se inverteu. O mercado futuro precifica uma alta de 1/4 de ponto. A inversão é notável porque ocorre ao mesmo tempo que chega um novo presidente do Fed, Kevin Warsh, que foi indicado por Trump justamente com a expectativa de botar os juros para baixo. Mas o contexto inflacionário atual é forte o suficiente para sobrepor a preferência declarada tanto do presidente quanto do novo comando do Banco Central. O que se observa ainda no cenário atual é a grande divergência na precificação de risco entre os mercados de títulos e de ações americanos. O mercado de títulos está cobrando mais caro pelo risco, pelos fatores que nós vimos até aqui, a guerra, a inflação, a deteriorização fiscal. Já o mercado de ações em Nova York, embalado pela inteligência artificial e por lucros recordes, sobe há 7 semanas seguidas. A pergunta que investidores devem se fazer diante dessa economia é: até quando os ganhos de produtividade da inteligência artificial vão crescer mais rápido do que sobe o custo do dinheiro? O valor de um lucro futuro é maior quando o juro é baixo e menor quando o juro é alto, porque o juro é a taxa pela qual esse lucro futuro é descontado a valor presente. Se os rendimentos seguirem subindo, a matemática que sustenta o preço das ações de crescimento vai se deteriorar. E essa é a preocupação de investidores que olham para os grandes gastos de CAPEX das empresas de tecnologia, que agora precisam construir pavilhões para investir em energia limpa e produzir inteligência artificial. Essas grandes empresas de tecnologia enfrentam, agora, um cenário mais complexo de seleção de investimentos e priorização de desenvolvimento de novos setores, porque a década de juros zero nos Estados Unidos foi a passada e não é mais uma realidade que os CEOs do Vale do Silício podem contar com. Há, contudo, para o investidor de renda fixa de longo prazo, uma simetria importante que pode se transformar numa vantagem. No curto prazo, a alta dos rendimentos pressiona os preços dos títulos, gerando perdas de marcação a mercado. Já para quem investe com horizonte de anos e pretende carregar títulos de alta qualidade até o vencimento, comprar títulos mais elevados nesse momento pode ser a oportunidade de travar fluxos de renda mais atrativos no futuro. Historicamente, períodos inflacionários tendem a ser negativos para títulos no curto prazo. Ainda assim, investidores que mantêm papéis sólidos até o vencimento geralmente evitam perdas nominais permanentes.
mas cuidado com o custo de oportunidade. Apesar das mudanças estruturais na economia americana, a guerra do Irã é determinante para entender o cenário de curto prazo. Da guerra depende o petróleo, do petróleo a inflação, da inflação os juros. Por isso vamos traçar 2 cenários. Primeiro cenário, de paz. Há negociação em curso, então há esperança do conflito ser encerrado. Nós sabemos que é do melhor interesse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, encerrar a guerra antes das eleições de meio de mandato. A rejeição do trabalho do presidente está alta entre os americanos. Projeta-se que o Partido Republicano do presidente vai perder controle da Câmara. E se a situação com o Irã continuar complicada e os efeitos na economia piorarem, o presidente pode perder o Senado também. O vice-presidente J.D. Vance falou nos últimos dias em progresso nas negociações de paz e disse acreditar que os iranianos querem um acordo. Se a paz vier e o petróleo recuar, a ameaça inflacionária diminui e os juros podem cair, beneficiando quem está posicionado em renda fixa. Nesse cenário, o juro alto de hoje se revela uma oportunidade para o investidor de longo prazo. Porque, como eu falei anteriormente, travar taxas elevadas agora pode ser a chance de continuar colhendo essa rentabilidade mais alta por anos. É usar uma precificação de risco mais alta por conta da crise geopolítica, confiando que, mais cedo ou tarde, a tendência de redução dos juros que estava acontecendo antes da crise vai voltar. No segundo cenário, vamos levar em conta a fragilidade da diplomacia e supor uma reescalada. Se atacado, o Irã pode intensificar os ataques contra a infraestrutura de energia dos estados do Golfo, o que seria uma das formas mais potentes de causar dano à economia global. Pode também pressionar um segundo ponto de estrangulamento, o Estreito de Bab al-Mandeb, por onde passa cerca de 1/10 do comércio mundial. Nesse cenário, haveria mais petróleo retido, mais inflação, mais pressão sobre os juros, o que potencialmente nos colocaria em uma recessão global. 2 cenários, em um o juro alto é uma dádiva para quem tem paciência, no outro é o aviso de uma tempestade. Para o investidor, a pergunta não deve ser adivinhar qual cenário se concretiza e sim preparar uma alocação que equilibre esses riscos e oportunidades. Mas o que a guerra no Oriente Médio e os juros americanos impactam com quem investe no Brasil? Bom, quando o juro dos Estados Unidos sobe, o mundo inteiro sente. Se os americanos passam a pagar mais pelos seus títulos considerados muito seguros, os outros países precisam pagar mais para competir com eles. E quem precisa pagar mais ainda são os emergentes, o Brasil entre eles, que carregam um risco maior. Esse cenário de alta de juros americanos tem alguns efeitos sobre o Brasil e eu vou te citar 3 deles. O primeiro efeito é no câmbio. O capital global aloca onde o retorno ajustado ao risco é melhor. Quando o juros americano sobe, o prêmio que o emergente precisa oferecer para reter esse capital aumenta na mesma medida. Se o Brasil não acompanha, o fluxo se inverte e o real se desvaloriza. O segundo efeito é na bolsa e é um efeito ambíguo. O Ibovespa é um índice concentrado em commodities. Tem a Petrobras, Vale, frigoríficos, papel e celulose. Petróleos e matéria-prima em alta beneficiam diretamente o resultado dessas empresas que têm um peso grande no índice, o que de forma isolada sustentaria o índice para cima. Mas há uma força contrária. Quando o juro global sobe, o capital estrangeiro, que responde por parcela relevante do volume na B3, recua de países de risco mais alto, como o Brasil, em direção a economias mais seguras. O resultado líquido depende de qual força domina. Em episódios de aversão a risco aguda, a fuga de capital costuma se sobrepor ao ganho das commodities e o índice cai mesmo com o petróleo em alta. É a razão pela qual o petróleo subindo não se traduz mecanicamente em Ibovespa subindo. E o terceiro efeito é o que mais alcança a vida cotidiana das pessoas, o juro doméstico. Em tese, a Selic responde à inflação e à atividade interna. Na prática, no mundo de juro global elevado e real pressionado, cortar a Selic agressivamente ampliaria o diferencial do Brasil para o investidor estrangeiro, aceleraria a saída de capital e desvalorizaria ainda mais o câmbio, o que reacende a inflação. O Banco Central fica, portanto, com menos espaço para flexibilizar os juros
do que os fundamentos puramente domésticos sugeririam. A leitura final é essa. A guerra no Irã elevou o custo do dinheiro no mundo inteiro. Então coloca o macro update de hoje na sua leitura de risco. Se inscreva no canal. O seu papel como investidor não é adivinhar o futuro, é montar uma alocação que ganhe em todos os cenários. Eu sou Caio Von Han e esse foi o Macro Update.